A verdade absoluta é que o correto conhecimento do pecado jaz à raiz de todo o cristianismo salvífico. Sem ele, doutrinas como justificação, conversão e santificação serão apenas palavras e nomes que não transmitem qualquer sentido à nossa mente. Portanto, a primeira coisa que Deus faz, quando quer tornar alguém em uma nova criatura em Cristo, é iluminar-lhe o coração, mostrando-lhe que ele é um pecador culpado. A criação material, segundo o livro de Gênesis, começou com a luz. Isso também acontece no caso da criação espiritual. Deus mesmo resplandeceu em nosso coração mediante a obra do Espírito Santo, e então a vida espiritual teve início, como está em 2 Coríntios 4, 6. Pontos de vista mal definidos acerca do pecado são a origem da maioria dos erros, das heresias e das doutrinas falsas de nossos dias. Se o homem não percebe a natureza perigosa da doença de sua alma, ninguém poderá admirar-se de que ele se contente com remédios falsos ou imperfeitos. Eu acredito que uma das principais necessidades da igreja neste século tem sido e continua sendo um ensino mais claro e completo sobre o pecado. Naturalmente, todos estamos familiarizados com os termos pecado e pecadores. Com frequência, dizemos que o pecado está no mundo e que os homens cometem pecados. Porém, o que queremos dizer com essa palavra e frase? Sabemos realmente? Temo que há muita nebulosidade e confusão mental quanto a esse particular. Permita-me tentar suprir a resposta de forma mais breve possível. Afirmo, pois, que pecado, falando de modo geral, é a falha e a corrupção da natureza de cada ser humano, naturalmente produzidas pela natureza de Adão em nós, pelas quais o homem muito se afasta da retidão original, pois faz parte da sua natureza inclinar-se para o erro, de tal modo que a carne sempre milita contra o espírito, e assim sendo, o pecado merece a ira infinita e a condenação de Deus em cada pessoa que nasce nesse mundo. Em suma, o pecado é aquela vasta enfermidade moral que afeta a raça humana inteira, em todas as classes e níveis, nas nações, povos e línguas, uma enfermidade da qual apenas um único homem nascido de mulher esteve isento. Preciso dizer que esse único homem foi o Senhor Jesus Cristo? Digo ademais que um pecado, falando mais particularmente, consiste em praticar, dizer, pensar ou imaginar qualquer coisa que não esteja em perfeita conformidade com a mente e a lei de Deus, e, por isso, não lhe dá glória. Em resumo, segundo as Escrituras, o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. O menor desvio interno ou externo de um absoluto paralelismo matemático com a vontade e o caráter revelado de Deus constitui um pecado e imediatamente nos torna culpados aos olhos de Deus. Naturalmente, não preciso dizer a qualquer um que lê a sua Bíblia com atenção que o homem pode quebrar a lei de Deus em seu coração e em seus pensamentos, mesmo quando não há qualquer ato externo e visível de iniquidade. Nosso Senhor resolveu a questão sem deixar dúvida ao proferir o Sermão do Monte, como está em Mateus 5, 21 a 28. Até mesmo um dos nossos poetas disse, com toda a verdade, um homem pode sorrir e ainda ser um vilão. Novamente, não preciso dizer a um estudante cuidadoso da Bíblia que há pecados de omissão tanto quanto pecados de comissão e que pecamos ao deixarmos de fazer as coisas que deveríamos fazer, tanto quanto ao fazermos aquilo que não deveríamos. Porém, penso que é necessário lembrar a vocês que um homem pode cometer um pecado e, no entanto, fazê-lo por ignorância, julgando-se inocente quando na realidade é culpado. Não consigo perceber qualquer garantia bíblica para a moderna afirmativa de que o pecado não é pecado enquanto não o percebemos e tomarmos consciência dele. Pelo contrário, no capítulo 4 e 5 daquele livro muito negligenciado, Levítico, bem como em Números 15, vejo Israel sendo distintamente instruído de que havia pecados de ignorância que tornavam as pessoas imundas e que precisavam ser expiados, como está em Levíticos 4, de 1 a 35, 5, de 14 a 19 e Números 15, de 25 a 29. E também encontro o Senhor ensinando expressamente que o servo que não soube da vontade do seu Senhor e não agiu conforme essa vontade, não será desculpado pela sua ignorância, mas castigado, como está em Lucas 12, 48. Faremos bem em relembrar que, ao fazer do nosso conhecimento e de nossa consciência miseravelmente imperfeitos, à medida da nossa pecaminosidade, estamos pisando em terreno perigoso.
Um estudo mais profundo do livro de Levítico nos faria muito bem. Em segundo lugar, concernente à origem e fonte dessa vasta enfermidade moral, chamada pecado, também me sinto na obrigação de dizer algo. Temo que as ideias de muitos crentes professos quanto a esse particular são tristemente defeituosas e doentias. Não ouso passar adiante sem um comentário a respeito. Portanto, fixemos nossa mente que a pecaminosidade de um homem não começa pelo lado de fora e sim pelo lado de dentro. Também não resulta do mau treinamento nos primeiros anos de vida, uma questão de educação. Não se adquire com más companhias e maus exemplos. Conforme alguns crentes fracos costumam dizer, não, trata-se de uma enfermidade de família, da corrupção que herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e com o qual todos já nascemos. Criados à imagem de Deus e inocentes a princípio, nossos pais caíram da justiça original e tornaram-se pecaminosos e corruptos. E desde aquele dia, homens e mulheres nascem segundo a imagem de Adão e Eva decaídos, herdando um coração e uma natureza inclinados ao mal, um coração mau. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e o que é nascido da carne é carne. Éramos por natureza filhos da ira. O pendor da carne é inimizade contra Deus. Do coração dos homens é que procedem, naturalmente, como de uma fonte, os maus desígnios, a prostituição, os furtos e etc. Como está em Romanos 5,12, João 3,6, Efésios 2,3, Romanos 8,7 e Marcos 7,21. O mais lindo bebê do mundo, que se tornou o raio de sol de uma família, não é, como a sua mãe o chama, com muito amor, um anjinho ou um inocentezinho, e sim um pecadorzinho. Infelizmente, enquanto jaz sorrindo no seu berço, a criaturinha leva em seu coração as sementes de todas as iniquidades. Basta que a observemos com cuidado, conforme cresce em estatura e sua mente se desenvolve, e descobriremos nela uma incessante tendência para o que é mal, e uma grande hesitação quanto ao que é bom. Poderemos ver nela os botões e os germes do engano, do mau temperamento, do egoísmo, da voluntariedade, da obstinação, da cobiça, da inveja, do ciúme, da paixão, tudo que, se alimentado e deixado à vontade, prolifera com dolorosa rapidez. Quem ensinou essas coisas à criança? Onde as aprendeu? Só a Bíblia pode responder a essas perguntas. Dentre todas as coisas tolas que os pais dizem sobre seus filhos, nenhuma é pior do que a declaração comum. No fundo, meu filho tem um bom coração. Ele não é o que deveria ser, apenas caiu em más companhias. As escolas são lugares ruins. Os professores negligenciam as crianças. Contudo, no fundo, ele tem um bom coração. A verdade, infelizmente, é exatamente o contrário. A primeira causa de todo pecado jaz na corrupção natural do próprio coração da criança e não da escola ou das más companhias. Em terceiro lugar, no tocante à extensão dessa vasta enfermidade moral do homem, chamada pecado, cuidemos para não errar. A única base segura é aquela dada pelas Escrituras. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Gênesis 6,5 e Jeremias 17,9. O pecado é um mal que permeia e percorre todas as partes da nossa constituição moral, bem como cada faculdade da nossa mente. A compreensão, os afetos, o poder de raciocínio, a vontade, tudo está, em certa medida, infeccionado pelo pecado. A própria consciência está tão cega que dela não se pode depender como guia seguro. Ela tanto pode conduzir o homem para o erro quanto para o que é certo, a menos que seja iluminada pelo Espírito Santo. Em suma, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas podres. Isaías 1,6. O mal pode ser velado sob uma fina cortina de cortesia, polidez, boas maneiras, educação ou decoro exterior, mas jaz profundamente em nossa constituição e natureza. Admito plenamente que o homem tenha qualidades grandes e nobres e que demonstre imensa capacidade nas artes, ciências e literatura. Porém, permanece o fato de que nas coisas espirituais o homem está totalmente morto, destituído de qualquer conhecimento, amor ou temor a Deus. As excelências do homem estão de tal modo entremeadas e mescladas com a corrupção que o contraste somente põe em destaque a verdade e a extensão da queda.
Que uma e a mesma criatura seja tão elevada em algumas coisas e tão vil em outras, tão grande, mas tão pequena, tão nobre, mas tão envilecida, tão notável em sua concepção e execução de coisas materiais, mas tão baixa e rasteira em seus afetos, capaz de planejar e erigir edifícios como aqueles de Karnak e Luxor no Egito, ou Partenon em Atenas, e, no entanto, adorar deuses e deusas imorais, pássaros, feras e répteis, que possa produzir tragédias como as de Ésquilo e Sófocles, e histórias como as de Tucídides, e, no entanto, ser escrava de vícios abomináveis como aqueles descritos no primeiro capítulo da Epístola aos Romanos. Tudo isso tem servido de profunda perplexidade para aqueles que zombam da palavra escrita de Deus, escarnecendo de nós como bibliólatras. Porém, esse é o nó que podemos desatar com a Bíblia na mão. Podemos reconhecer que o homem tem todos os sinais de um templo majestoso em sua pessoa, um templo no qual Deus antes habitou, mas que agora jaz em completa ruína. Um templo no qual uma janela despedaçada aqui, ou uma entrada acolá, ou uma coluna derrubada ali adiante, ainda nos dá uma pálida ideia da magnificência do plano original, embora de uma extremidade à outra tenha perdido a sua glória e decaído do seu exaltado estado anterior. De modo que afirmamos que coisa alguma soluciona o complicado problema da condição humana, senão a doutrina do pecado original ou inato e os esmagadores efeitos da queda. Ademais, nos lembremos de que cada parte do mundo dá testemunho do fato que o pecado é a enfermidade universal de toda a humanidade. Pesquisemos o globo de leste a oeste e de um polo ao outro, rebusquemos todas as nações de todos os climas, nos 4 quadrantes da terra, procuremos em cada classe e nível social de nosso próprio país, do mais elevado ao mais humilde, sob cada circunstância e condição, o relatório será sempre o mesmo. As mais remotas ilhas no Pacífico, completamente separadas da Europa, da Ásia, da África e da América, fora do alcance do luxo oriental e da arte e literatura ocidentais, ilhas habitadas por povos que ignoram livros, dinheiro, vapor e eletricidade, não contaminados pelos vícios da civilização moderna, existentes nessas ilhas remotas, quando descobertas, têm sido encontradas as piores formas de concupiscência, de crueldade, de engodo e de superstição. Se seus habitantes não conhecem outra coisa, pelo menos conhecem o pecado. Por toda parte, o coração humano é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Da minha parte, desconheço prova mais decisiva da inspiração do livro de Gênesis e do relato mosaico sobre a origem do homem do que o poder, a extensão e a universalidade do pecado. Se admitirmos que a humanidade inteira deriva-se de um único casal e que esse casal caiu no pecado, conforme nos diz Gênesis 3, o estado da natureza humana por toda parte pode ser facilmente explicado. Mas se negarmos esse fato, conforme muitos o fazem, imediatamente nos veremos envolvidos com dificuldades inexplicáveis. Em suma, a uniformidade e a universalidade da corrupção humana supre uma das mais incontestáveis instâncias das enormes dificuldades que os incrédulos têm de enfrentar. Afinal, estou convencido de que a maior prova da extensão e do poder do pecado é a persistência com que ele se apega ao homem, mesmo depois deste ser convertido e tornar-se alvo das operações do Espírito Santo. Tão profundamente implantadas estão as raízes da corrupção humana que, mesmo depois de termos sido regenerados, renovados, lavados, santificados e justificados, feitos membros vivos de Cristo, essas raízes permanecem vivas no fundo do nosso coração. Tal qual o mofo nas paredes de uma casa, nunca nos livraremos delas enquanto não for dissolvida esta casa terrestre deste nosso tabernáculo. Sem dúvida, o pecado não mais exerce domínio no coração dos crentes, não reina mais. Está contido, controlado, mortificado e crucificado pelo poder expulsivo do novo princípio da graça divina. A vida do crente é uma vida de vitória e não de fracasso, mas os próprios conflitos que continuam em seu peito, a luta na qual ele se vê empenhado a cada dia, a vigilância que ele é forçado a exercer sobre o seu homem interior, a guerra entre a carne e o espírito, os gemidos íntimos que ninguém conhece, senão aquele que os experimenta, tudo isso testifica da mesma grande verdade. Tudo mostra o enorme poder e a vitalidade do pecado.
Poderoso de fato deve ser o adversário que, mesmo depois de crucificado, continua vivo. Feliz é o crente que compreende isso e não tem confiança na carne enquanto se regozija em Jesus Cristo. E ao mesmo tempo em que diz, graças a Deus que nos dá a vitória, nunca se esquece de vigiar e orar para não cair em tentação.